Olá, bem-vinda à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje veremos mais um conceito sobre a estabilidade de sistemas a partir do método de Root. Primeira coisa que nós precisamos ponderar é que, nesse caso, nós utilizaremos o conceito de estabilidade, que é o conceito que nós chamamos de conceito BIM, que é onde um sistema de controle ele é dito estável apenas se eu tenho para mudanças limitadas ou para entradas limitadas uma resposta temporal também limitada, ou seja, se eu faço pequenas perturbações, eu tenho que ter pequenas mudanças no meu sistema. Caso contrário, eu digo que esse sistema ele é instável. Nós veremos aqui que esse sistema, essa estabilidade, ela é relacionada aos parâmetros do controlador também e à função de transferência da malha fechada. Eu trouxe aqui um diagrama de blocos, onde eu tenho uma entrada YSP, que seria minha referência, e outra entrada D, que é a perturbação, e após uma série de ponderações, eu resulto em uma variável de saída Y. Eu consigo fazer a relação entre Y e Y do setpoint e Y em relação a D. Nesse caso, eu posso utilizar uma regrinha, já que eu estou falando de um sistema de retroalimentação, aqui uma malha fechada, onde eu tenho o controlador representado por G de C, onde a partir daquelas relações para redução de diagrama de blocos, eu consigo encontrar que Y sobre o Y do setpoint será Km vezes GC, GV, GP, dividido por 1 mais, porque aqui é um sinal negativo, GC, GV, GP, GM. O mesmo vale para D. Eu vou ter que Y sobre D é GD, dividido por 1 mais GC, GV, GP, GM. Notem que o denominador ele é igual e é o que a gente chama de equação característica. A função de transferência do controlador, que é o que se define quando se faz a sintonia do meu processo, né, os valores desses parâmetros do controlador, ela afeta diretamente na estabilidade do meu sistema, porque ela afeta diretamente na equação característica. Então, aqui, só para que a gente possa utilizar uma regrinha para sistemas dessa forma, tá? Para malha fechada de controlador, seria o caminho direto, certo? Mais a função de transferência da malha fechada, que é esse loopingzinho aqui. A mesma regrinha pode ser aplicada para os dois, e aí o Y total, ele é a função de transferência em relação a Y do setpoint vezes o Y do setpoint, mais a relação de transferência entre Y e D vezes o D. É um somatório de duas funções de transferência ponderando cada uma das entradas. Se eu utilizar, então, um problema servo, que, lembrando, é um problema de mudança do setpoint, e aí quando eu falo isso significa que a minha outra variável, que é o D, ela é igual a 0, eu tenho aí a função de transferência que relaciona Y sobre o Y do setpoint e verifico que a equação característica dessa malha de controle é 1 mais GM, GC, GV e GP. Eu posso analisar a estabilidade desse sistema de acordo com os polos dessa função de transferência, que seriam as raízes da equação característica do meu processo. Root, ele criou um método onde eu analiso uma condição necessária para a estabilidade e uma condição suficiente. A condição necessária, ela precisa ser atendida. Se ela não for atendida, eu não tenho um sistema estável. Porém, se ela for atendida, ela não é o suficiente para me afirmar que aquele sistema seja estável. Então, eu preciso também analisar a minha condição suficiente. Eu também preciso levar em consideração que muitas vezes eu tenho cancelamento entre zeros e polos. Então, quando eu tenho um zero e um polo que tem o mesmo valor numérico, eles se cancelam e anulam aí os efeitos, ok? Eu preciso, para essa estabilidade,
ter então raízes sobre o eixo imaginário e todas as outras no semiplano esquerdo. Isso garantiria que eu tenha um sistema em regime permanente oscilatório, que seria marginalmente estável. Para que seja estável, todas as raízes precisam estar no semiplano esquerdo do método do lugar das raízes, da projeção do lugar das raízes. Um sistema instável, eu tenho pelo menos uma raiz no semiplano direito, certo? Ou eu tenho raízes puramente imaginárias repetidas. A localização dessas raízes vem da velocidade da resposta, e nós trabalharemos então a partir desses conceitos para aplicar o método. Analisar todos esses conceitos seria uma tarefa difícil quando eu principalmente não tenho condições de ter o auxílio computacional, tá? Então, Ruth criou um método em que ele analisa a partir da equação característica do meu processo, que é na forma polinomial, é um polinômio de S, ele vai analisar aí o meu sistema. Então, se eu assumir A0 maior do que zero, tá? Que é esse termo independente, a condição necessária é que todos os outros termos sejam também maiores do que zero, para garantir que eu não tenho nenhuma raiz com parte real positiva desse polinômio. E isso já é uma condição necessária para que se atenda o critério de estabilidade. Qualquer coeficiente negativo já me indica que esse sistema ele é instável. A condição suficiente é que o número de raízes com parte real positiva é igual ao número de trocas desse diagrama que nós vamos construir aqui, que é o diagrama de Ruth. Esse diagrama ele é construído da seguinte maneira. Eu vou começar com o AN, que seria o termo que multiplica o S elevado à maior potência desse polinômio. Depois, o AN menos 2, então eu salto um termo, passo para o próximo, certo? Até chegar no meu último termo, que é o A0. A segunda linha, eu começo do segundo termo e vou sempre pulando um termo aí até chegar no último termo. Eu preencho as duas primeiras linhas com os coeficientes desse polinômio. Lembrando que, se por acaso eu não tivesse aqui esse Sn-1, significa que o An-1 é zero e eu devo preencher então aqui com zero, ok? A partir do B1, nós vamos fazer algumas operações matemáticas para definir essas constantes. Se eu tiver, como esses dois são positivos por causa da minha condição necessária, se B1 for negativo, significa que eu já tenho uma raiz com parte real positiva. Então, cada troca de sinal é uma raiz com parte real positiva. Basta uma troca de sinal para que meu sistema seja instável. O B1, então, ele é dado por AN2 vezes AN1, menos AN vezes AN3, dividido por AN menos 1, certo? O B2, eu mantenho sempre a primeira coluna nos cálculos e eu uso a coluna logo à frente do número que eu quero calcular. Então, diagonal secundária, AN-1 vezes AN-4, menos AN vezes AN-5, dividido sempre pelo termo da linha anterior, AN-1, que está na primeira coluna. Continuo fazendo isso. Para C1, eu desço uma linha, então agora a minha diagonal secundária é B vezes AN-3, principal AN-1 vezes B2, dividido por B1, que é o termo da linha anterior que está na primeira coluna. O C2, ele seria, então, B1 vezes AN-5, menos AN-1 vezes o B3, dividido pelo B1. Nós fazemos isso até chegarmos em um único número e verificarmos se há trocas de sinais aqui na minha primeira coluna. Nós temos alguns possíveis casos que podem ocorrer quando nós estamos analisando o diagrama de Ruth. E nós precisamos ter cuidado ao analisar esse diagrama. Seriam 4 casos. Nenhum elemento da minha primeira coluna é nulo.
eu tenho um zero na primeira coluna, mas alguns elementos dessa linha que ocorre zero, eles não são nulos. Eu tenho uma linha toda composta por zeros e eu tenho o caso anterior com raízes múltiplas no eixo imaginário. Então, o primeiro caso, eu trouxe aqui um exemplo de segunda ordem e nós vamos preencher aqui o meu diagrama, tá? Eu vou trabalhar com essa função, que é uma equação característica do meu sistema, é um polinômio de segunda ordem. Então, eu coloco o termo A2, que está multiplicando o S2, salto um termo do S, o termo A0. Na segunda linha, o termo A1, que multiplica o S, e aqui um zero para completar aí o meu diagrama. A partir do B1, eu vou começar a fazer algumas operações para definir. Então, o B1, ele vai ser A1 vezes A0 menos A2 vezes 0 dividido por A1. Isso significa que o B1 é igual ao A0, certo? Se todos os A's são positivos, e aqui eu também terei todos os números positivos, então o meu sistema é estável, tá? Então, os coeficientes dessa equação é que vão definir aí se o meu sistema é estável ou instável, certo? Se todos também forem negativos, basta que eu multiplique toda essa equação por -1 e a análise é feita de maneira semelhante, ok? Para um sistema de terceira ordem, seria o A3, salto 1, A1, na segunda linha o A2 e o A0. O B1, ele vai ser A2 vezes A1 menos A3 vezes A0 dividido por A2. E o C1 vai ser B1 vezes A0 menos A2 vezes 0 dividido por B1. O C1, então, será igual ao A0. Para que esse sistema seja estável, então, se eu considerar a condição necessária que todos são positivos, eu preciso garantir que o B1 também seja positivo. E para isso, o termo A1, A2 tem que ser maior do que o termo A0, A3. Se eles forem iguais, eu vou ter um zero aqui na minha primeira coluna, então eu tenho um par de raízes no eixo imaginário, que resultaria então numa estabilidade marginal. O meu caso 2 é onde eu tenho um zero na minha primeira coluna, porém alguns elementos na linha que ocorre o zero não são nulos. Eu vou trabalhar então com a criação de um parâmetro epsilon, que é suficientemente pequeno para que eu consiga fazer a análise. Aqui eu tenho então o polinômio da equação característica S5, 2 vezes S4, 2S3, mais 4S ao quadrado, mais 11S, mais 10. Criando aqui, esse é o termo que multiplica S5, o termo que multiplica S3 e o termo que multiplica S, o termo que multiplica S4, que multiplica S2 e o termo independente. Começando as minhas operações, o termo B1 seria 2 vezes 2, menos 1 vezes 4, dividido por 2, e isso é zero. Porém, eu tenho termos diferentes de zero nessa outra linha. Se eu fizer aqui o C2 é 2 vezes 11, menos 1 vezes 10, dividido por 2, e isso dá 6, ok? Então, eu tenho termos diferentes de zero nessa linha. Para continuar a minha análise do C1, D1 e B1, eu vou transformar esse zero em um epsilon que é tendendo a zero, mas não é zero esse número, para que eu consiga continuar. O C1, ele é menos 12 dividido por epsilon, porque eu vou ter 4 vezes epsilon, menos 2 vezes 6 dividido por epsilon, certo? Isso aqui tende a zero, então esse termo ele vai tender aí a ser instável, porque eu tenho uma troca, ele é negativo, eu já tenho uma primeira troca de sinal aqui em relação ao C1. O D1, se eu fizer a mesma analogia, ele será 6. Então, eu tenho duas mudanças de sinal. Esse termo é negativo, certo? E esse termo é positivo. Isso indica que eu tenho duas raízes com parte real positiva, então eu tenho um sistema instável.
Eu tenho ainda a possibilidade de ter todos os elementos nulos aí para o meu processo. Eu vou utilizar aqui de uma equação onde eu tenho um parâmetro k, que seria um parâmetro do controlador. Essa equação é s ao cubo mais 2 vezes s quadrado mais 4s mais k. E esse k ele é um ganho ajustável. Ao fazer o diagrama, então eu tenho aqui o termo que multiplica s ao cubo, o termo que multiplica s ao quadrado e o termo independente k. O C1 ele vai ser 2 vezes 4 menos 1 vezes k dividido por 2, certo? E o D1 eu vou ter esse mesmo termo vezes o k, 2 vezes 0 dividido pelo termo. Então, o último termo aqui seria k. Para que esse sistema ele seja estável, eu preciso que esse termo seja positivo, ou seja, que k seja menor do que outro, 8, e esse termo seja diferente de 0, então o k tem que ser maior do que 0 aqui, para que ele seja estável. Se o k for exatamente igual a 8, a nossa linha final ela é apenas de zeros, e isso implica uma estabilidade marginal. O que é isso? Eu tenho duas raízes no eixo imaginário, certo? O polinômio, nesse caso, ele seria dado dessa forma. Então, para esse caso, onde eu tenho uma linha toda composta de zeros, eu tenho um sistema em estabilidade marginal. E, por último, eu tenho raízes repetidas no eixo imaginário. Esse é um caso patológico, tá? Em que eu não consigo analisar a estabilidade a partir do critério de Roots, certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma equação característica onde eu tenho raízes repetidas no eixo imaginário. Então, nesse caso, eu preciso trabalhar com outro tipo de análise de estabilidade. Eu deixo aqui um exercício para que vocês possam fazer, onde eu quero que vocês definam os valores de k que mantém esse sistema estável para diferentes funções de transferência g, certo? Obrigada e bons estudos!